Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil, Dá o Papo. A gente tirou umas férias aqui do canal no final de 2022, mas estamos retornando com força total em 2023. E a gente começou o ano com muita movimentação no cenário político e econômico nacional. O presidente Lula tomou posse em 1º de janeiro, prometendo corrigir uma série de problemas dos brasileiros, como a diminuição da desigualdade, a inclusão social, dentre outras coisas, e correções essas históricas que o Brasil precisa fazer. Porém, essas correções não são fáceis de serem implementadas e custam muito caro aos cofres públicos e, consequentemente, a todos nós brasileiros. Essa resposta de quanto vai custar e de onde vem o dinheiro ainda não está clara. No meio de toda essa confusão, dúvidas e arrumação do novo governo, vieram os ataques ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e diretamente a todo o Brasil. Apesar de já ter passado uma semana, envolvidos identificados e as medidas judiciais cabíveis sendo implementadas, o evento é uma mancha na história brasileira. Mas o que motivaram esses ataques? Foi uma tentativa de golpe? Quais serão as consequências desse horrível evento? Antes da gente falar sobre esse assunto, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não se esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar, de deixar o seu like e, é claro, o seu comentário. Sem dúvida nenhuma, esse tipo de atitude de alguns é uma vergonha para o Brasil. Os responsáveis não só envergonharam o nosso país, como deram prejuízo aos brasileiros. Por mais que não se concorde com o resultado das eleições, sejam opositores do atual governo ou entendam até que o governo eleito não é legítimo, quebrar e destruir patrimônio público não é e nunca vai ser a saída. Os insatisfeitos têm todo o direito de se manifestar de forma pacífica, ser uma oposição dura, buscar eleger seus candidatos em outras eleições. E essas são as únicas saídas. O que tem a ver a destruição de um quadro de Cavalcante com essa manifestação? O que um relógio do século XVII tem a ver com isso? O que os móveis públicos têm a ver com essa insatisfação? Sem falar dos atos covardes de se bater na polícia e até mesmo num cavalo da PM de Brasília tem a ver com isso. Absolutamente nada. Portanto, os responsáveis devem sim serem punidos com o rigor da lei. Porém, não está correto também que a atitude criminosa de alguns seja imputada a outros que nada têm a ver com essa história. Ou seja, uma parte de criminosos eleitores de Bolsonaro não são todos os eleitores de Bolsonaro e muito menos toda a oposição ao governo Lula ou os únicos patriotas. Da mesma forma que não podemos generalizar a invasão e ocupação do Congresso Nacional pelo movimento do Sem Terra em 2017. Não deve ser generalizado como um ato de toda a esquerda brasileira. Separar o joio do trigo, ou melhor, criminosos de manifestantes, independente da ideologia, é muito importante. De qualquer forma, na minha opinião, a invasão e depredação vistas em 8 de janeiro é um tiro no pé para a oposição ao governo Lula dos apoiadores de Bolsonaro. A resposta com protestos violentos bota uma pá de cal em todas as pautas defendidas pelos eleitores mais aguerridos do ex-presidente. Os atos de vandalismo acabaram por fortalecer o governo Lula, que conseguiu responder aos ataques de forma efetiva, imputando a culpa a todo e qualquer tipo de oposição feita por eleitores apoiadores e ao próprio Bolsonaro, sem separar o joio do trigo. Como eu falei no início do vídeo, ataques como esse são inadmissíveis em qualquer lugar do mundo, mas a gente não pode generalizar todos os 58 milhões de eleitores do ex-presidente por conta de alguns poucos. Mas Pedro, e o próprio Bolsonaro? Qual a culpa do ex-presidente nesse episódio? Com certeza, diretamente, Bolsonaro não teve culpa, até porque ele está fora do Brasil e não estava presente nos atos de vandalismo. Porém, indiretamente, a gente pode dizer que Bolsonaro conduziu muito mal a situação desde o início, desde o dia seguinte das eleições. Bolsonaro poderia ter sido uma liderança de oposição ao governo Lula, mas preferiu se esconder. Deixou seus apoiadores acampados em frente a quartéis, mas ele mesmo preferiu jogar a toalha sem dar nenhuma declaração, sem passar a faixa presidencial. Bolsonaro jogou fora o seu potencial político. O silêncio, somado aos ataques, deixaram o ex-presidente isolado em torno de uma minoria raivosa. Eu espero que as cenas do dia 8 não se repitam e que os opositores ao governo Lula façam oposição dentro das 4 linhas da Constituição que faz parte do jogo democrático.
Mas vamos ficar atentos a um último ponto dessa história. Os criminosos, sem dúvida, devem ser punidos, mas a oposição não pode ser criminalizada. Eu confesso que me deixa uma pulga atrás da orelha quando eu vejo projetos de lei sendo discutidos para criminalizar atos antidemocráticos. Mas o que seria antidemocrático? Ter uma opinião diferente? Ser contra o governo de plantão? Legislações feitas para regular exceções podem acabar virando um problema. Os crimes cometidos no dia 8 de janeiro já são muito bem tipificados pelo Código Penal. Eu espero que os responsáveis pelo quebra-quebra que a gente viu sejam punidos pelos seus atos. Valeu e até o próximo vídeo.